Pronto, já está gravando. Então, vamos dar Tá. continuidade ao minicurso de PVCist agora com o Guilherme. Pode se apresentar. Beleza, obrigado, Isabel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou engenheiro eletricista, eu estou terminando meu mestrado aqui na Unicamp, tá? Na área de inversores fotovoltaicos. Eu trabalho mais com a parte de controle, topologias, simulações. O enfoque da minha pesquisa é mais voltado justamente nas topologias dos inversores fotovoltaicos sem transformadores para conexão à rede, né? Com ênfase no estudo da corrente de fuga. Mas, como o João, nosso colega, deve ter comentado já antes, a gente também tem alguns cursos de energia solar e de PV-Syst também. Então, agora na parte da tarde, em continuidade o que ele já apresentou, eu vou mostrar para vocês alguns módulos na parte de 3D do PVSys, mostrar para vocês também alguns outros detalhezinhos. Aí a dinâmica vai ser o seguinte, imagino que vocês já devem todos ter aí o PVSys instalado nas máquinas de vocês. Eu vou abrindo o projeto aqui e a gente vai executando o passo a passo junto de um projeto, tá? E daí, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui no chat, que o João vai estar acompanhando. E vai trabalhar para saná-las, e se alguém ficar travado, como a gente está com uma turma tem 11 pessoas na sala, né, uma turma legal, se alguém ficar travado em alguma parte do PVSys, quiser perguntar, aí pode mandar aí que a gente retoma e vai fazendo assim, tá bom? Bom, então, pessoal, aqui, né, na primeira tela do PVSys, a gente já abre o módulo de conectado à rede, tá? Acho que o João deve ter mostrado para vocês como importar uma localidade, mas caso não, eu vou fazer aqui com vocês. Então, a primeira etapa seria entrar aqui, tá? No banco de dados locais, né? Aí aqui o PVSys ele vai listar para a gente todas as... Eu vou deixar fechada a minha câmera aqui para dar uma aliviada na conexão também, tá? Aí aqui o PVSys vai listar para a gente todas as localidades que ele já tem salvo, certo? Quando vocês estiverem executando os projetos, e também para esse nosso exemplo, nós vamos importar uma nova localidade, tá? Aqui eu cliquei no botão novo, tá? Vão me acompanhando aí, se alguém ficar travado, pode mandar que a gente retoma o raciocínio. Aí aqui no mapa, espera aí que a minha máquina está um pouco lenta aqui. Aqui no mapa, a gente pode procurar direto no mapa, tá? O ponto, ou a gente pode digitar aqui uma localidade. Falem aí nos comentários uma localidade bacana para a gente colocar como exemplo aqui do nosso projeto. Quem botar Coloque primeiro aí, eu Mossoró vou... mesmo, coloque Mossoró. Mossoró. Vamos ver se ele acha assim. Deve achar, né? Acha. Pronto. Aí aqui, pessoal, como vocês devem ter visto já nas aulas anteriores, o que acontece? A gente não tem no Brasil uma quantidade muito grande de estações solarimétricas que conseguem montar com tamanha precisão a ponto de, por exemplo, vamos supor que meu projeto ele é executado aqui, nesse ponto. Você até pode, aqui no PVSys, ir lá e clicar exatamente no ponto, né, da localidade do projeto. Mas o simples fato de estar selecionado Mossoró, a gente já vai ter uma precisão muito boa em relação à base de dados utilizada, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui qualquer localidade. Imagina que eu vou colocar em cima dessa escola aqui, ó. Aí quando você clica com o botão direito, aqui em cima, ele seleciona o ponto. Aí você vem nessa opção, aceitar ponto selecionado, né? Ele vai dar as coordenadas, a localidade e tudo mais. Aí aqui a gente clica em aceitar ponto selecionado, certo?
Aqui ele já adicionou. Aí aqui, pessoal, nessa opção, a gente consegue importar os dados meteorológicos. No caso da base de dados da Meteonorm, da base de dados da NASA, enfim, aqui a gente pode escolher qual base de dados a gente vai importar para essa localidade. Eu posso fazer isso várias vezes? Posso. Eu posso criar uma localidade em Mossoró com a Meteonorm, outra com a NASA, outra com a PVGIS, outra com a Enrel, e rodar a mesma simulação com várias bases de dados. Tá? Isso vai dar uma confiabilidade maior para o meu projeto, porque, como vocês viram, cada base de dados pode ter um valor de geração de energia atrelado ao final, né? E aí, com base nisso, que o projetista vai determinar se ele quer um projeto mais conservador, por exemplo, ele pode adotar o menor valor resultante dessas bases de dados. Vamos pegar a base de dados da Meteonorm aqui, tá? Como exemplo, a gente tem que clicar no botão importar, tá? Ele não faz automático. A gente importa aqui. Aí ele demora um pouquinho para carregar os valores. Para essa etapa aqui, pessoal, a gente precisa de conexão com a internet, tá? Não tem como fazer isso aqui sem estar conectado à internet. Aqui a gente consegue mudar só o dado exibido, tá? Isso aqui não vai interferir em nada nos valores salvos, mas só a título de curiosidade para vocês. Aqui a gente consegue mudar o dado exibido para quilowatt-hora metro quadrado dia, que é geralmente o que a gente costuma visualizar como unidade de medida, né, de dado. E a gente vê que a média em Mossoró é bem alta, é um local realmente favorecido. Aqui em OK a gente salva a localidade, tá? Aí vai ficar aqui, você pode colocar outro nome, tá? Aqui ele já deixou o nome da localidade Mossoró, Meteonorm 8.0, né? Você poderia mudar esse nome, não tem problema nenhum. Salva. O PVSys vai falar que está tudo ok e vai dizer que foi gerado um arquivo sintético a partir dessa base de dados. Por que acontece? O PVSys ele vai calcular a geração de energia de acordo com esse arquivo sintetizado, ou seja, artificial, né? Ele tem um algoritmo por trás que calcula de maneira horária os valores de radiação que a gente teria nessa localidade a partir dessa base de dados. E é assim que ele vai calcular a geração de energia ao final, tá? Aí ele pergunta se eu quero salvar esse novo arquivo sintético. Eu digo que sim, tá? E salvo ele aqui. Agora ele adiciona sintético ao final. Salvo. Beleza? Já está aqui a nossa localidade. Ó. Percebam, pessoal, que da lista os arquivos que eu adicionei, as localidades que eu adicionei ficam em verde, tá? Eu deixo, não preciso fazer nada aqui, já posso fechar, tá? Aí agora sim, com o local adicionado, eu venho aqui no design do projeto conectado à rede, tá? E aqui eu adiciono um novo projeto, como vocês já viram na aula anterior. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido. A primeira coisa nessa tela é definir as configurações do projeto, tá? Acho que vocês já estavam usando aí. Me passem aí as referências de temperatura que são usadas aí em Mossoró. Eu não conheço ainda o Nordeste, então não sei dizer o quão quente é aí. Não, não, assim, você pode botar aqui acho que na parte menor, é difícil para chegar a menos que 10, assim, Tá. difícil. Pode botar 10. Eu estava botando 0, mas como padrão, mas pode botar 10. Tranquilo. É 10, 20, 50 e 70 aqui, né? Isso, bota. Só explicando um pouco mais a fundo, pessoal. Os valores de temperatura que a gente colocar aqui, eles não vão mudar em nada, o valor de geração final que o PVSys vai calcular para a gente. A única coisa que eles vão mudar são as exibições naquele gráfico que o João mostrou para vocês anteriormente, tá? E o PVSys vai calcular a tensão de circuito aberto da string a partir dessa temperatura mínima aqui, tá? Ele vai corrigir a tensão de circuito aberto de acordo com a temperatura do local, e aí ele vai te dizer, por exemplo, se a entrada do inversor realmente suporta a tensão da string que está sendo colocada aqui ao início do dia ou ao final do dia, por exemplo, que são os momentos em que o sistema está trabalhando em circuito aberto.
certo? Então, vou colocar aqui 10, 20, 70, como vocês já usaram. Tá? Esses outros parâmetros que tem aqui para mudar, eles são bastante utilizados em meio acadêmico, porque, contando um pouco da história para vocês, o PVSys foi desenvolvido inicialmente para pesquisa, né? Ele foi desenvolvido dentro da academia, por um grupo de pesquisadores na área da física. Então, ele tem várias alterações aqui que a gente pode fazer. Eu não recomendo que façam sem saber exatamente o que é cada coisa, e para quem está no mercado, para quem vai fazer as simulações com uma finalidade, vamos dizer assim, comercial, ou um simples estudo de geração de energia, não tem por que mexer nesses valores aqui, ok? Então aqui a gente preenche com os parâmetros de temperatura da localidade. Eu não sei, como eu falei ainda há pouco, eu não sei qual é a temperatura que faz aí em Mossoró, como que é o clima e tudo mais. Você pode dar um Google, por exemplo, qual a temperatura mais baixa histórica, a temperatura histórica mais baixa em Mossoró, aí você lança esse parâmetro aqui, entendeu? Enfim, ao final desse preenchimento a gente pode dar um OK, tá? Aí agora ele pede para selecionar o local. Primeiro vamos dar um nome, né, para o nosso projeto. Vamos colocar estudo Mossoró. Vamos adicionar o local, ó. Percebam que ele já deixa em verde aqui. OK, selecionou. Aí ele fala, foi selecionado o local corretamente, por favor, salve o projeto. A gente salva ele aqui, estudo Mossoró, beleza, salvar. Agora a gente vai preencher aqui, pessoal, a parte de orientação. Quando a gente trabalha o PVSys, vamos dizer assim, pensando no fluxo do projeto, o correto seria a gente colocar aqui, por exemplo, já sabendo qual é a orientação e a inclinação do nosso telhado e tudo mais. Mas como a gente vai fazer o desenho em 3D depois, não faz muita diferença o que a gente vai preencher aqui, porque vocês vão observar depois que a gente fizer o desenho 3D, ele vai pedir para a gente atualizar os parâmetros e vai acabar desconsiderando o que está preenchido aqui nessa tela, tá? Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui nessa tela, porque o que vai contar mesmo para ele depois é o 3D, certo? Só dou um OK aqui, ele já deixa verde, libera. Agora aqui em sistema, vamos fazer um exemplo de um sistema mais simples. Vamos trabalhar aqui com 20 módulos, tá? Vamos pegar aqui os módulos, pode ser da BYD, por exemplo. Eu vou pegar esse penúltimo módulo aqui da BYD, ó, de 380 watt pico, certo? O BYD 380 M6K36, vou selecionar ele. E vou pegar aqui um inversor da Grovat. Aqui, ó, percebam que o meu PVSys está selecionado aqui para ele não ficar me dando palpite no dimensionamento. Depois que vocês pegarem um pouco mais de afinidade com o PVSys, é melhor que vocês trabalhem dessa forma, sem preencher por aqui, porque daí os parâmetros que a gente vai colocar aqui dos módulos em série e o número de strings é o que vai definir a quantidade dos painéis, tá? Isso acaba dando um pouco mais de liberdade para o projetista. Então vamos colocar aqui um inversor. Bom, a Grovat não tem, deixa eu liberar todos os inversores e todos os modelos aqui, para a gente poder selecionar o nosso inversor. Vamos trabalhar com um sistema de 10K de potência de saída como exemplo, para vocês conseguirem visualizar como que seria. Ó, vamos selecionar aqui 10 Grovat 1000. Um momento que eu vou encontrar o inversor que eu quero aqui em cima. Não estou encontrando, eu tinha anotado ele aqui. Espera aí, só um segundo, pessoal. Qual é a vez que você está procurando?
Esse daqui da Fronius, ó. Ah, certo. Pronto. Eu vou colocar esse primeiro Fronius, o primeiro Simo. Fronius Simo 10.0-3, 480, tá? Esse inversor aqui de 10K, certo? Ele está dizendo que tem 2 MPPTs, eu vou dizer para ele que eu quero usar os 2. Número de entradas MPPT que eu vou utilizar, 2. Então, o número de strings também tem que ser 2. Vou colocar aqui 10 módulos. Então, eu vou trabalhar com 20 módulos no total, tá? 2 strings, cada string em 1 MPPT. Vamos ver. Ah, não é esse inversor aqui, não. Esse aqui é o que tem a saída desbalanceada, não é isso que eu quero. Deixa eu encontrar ele aqui primeiro, que daí... Mas ele é da Fronius. Deixa eu marcar ele como Fronius aqui, só um segundo. Aqui. É que tem diferença do internacional pro americano. Deixa eu ver, eu acho que é esse daqui. Não, esse aqui também é desbalanceado. Não estou encontrando mais o que eu tinha marcado antes. Qual inversor que você estava usando antes, João? Passa aí para mim a referência dele. Era o 8.2 kW, teve um do Fronius, eu usei o de O Frone Fronius. mesmo, né? Era o primo ou o Simo? Esse primeiro primo aqui, né? Acho que era. Ah, tá. Então tá, vou trabalhar com ele mesmo. Não tem problema, ó. Percebam aqui, pessoal, que isso é uma coisa que vai acontecer muito. Por exemplo, imagine que agora vocês trabalham com projetos de energia solar. Ou muitos de vocês podem já trabalhar com isso, né? O mercado, ele funciona da seguinte forma. Existem os distribuidores que vão vender os kits de energia solar já praticamente fechados para vocês. O trabalho que vocês vão ter como projetistas é pegar esses parâmetros do kit e avaliar se em determinada localidade realmente ele vai gerar o que o seu cliente precisa ou se você vai ter que partir para um kit maior. Então vamos supor que o nosso fornecedor ele está trabalhando com esse inversor aqui, o Fronius de 8.2, é o mais próximo do que o nosso cliente vai precisar, e eu vou trabalhar aí com um arranjo de 20 painéis, tá? 10 em série, 2 strings. Então eu deixo habilitado aqui a opção dele trabalhar com os 2 MPPTs, 2 entradas de MPPT, certo? Aí aqui percebam que a potência total de painéis é menor que a potência de inversor. Depois a gente vai ver, vai rodar de novo essa simulação, mudando esses parâmetros aqui para vocês perceberem a diferença que isso aqui faz, antes da gente partir para o 3D, né? Porque muita gente pode pensar, o oversizing, como a gente costuma falar, né? Aumentar a potência de painéis pode prejudicar o inversor ou pode reduzir a eficiência total do sistema, vai acabar não gerando toda a energia que deveria. Não é assim. Vamos rodar essa simulação aqui sem 3D primeiro, tá? Ou seja, com uma potência de painéis menor que a potência de inversor e avaliar quanta energia e qual o fator de performance desse sistema, e depois vamos aumentar a potência de painéis em cima do mesmo inversor, ou seja, fazer um oversizing nele, para ver se esse parâmetro muda. Principalmente esse daqui, ó. Na parte da manhã o João deve ter, e ontem também ele deve ter explorado bastante com vocês esse gráfico aqui, né? Esse aqui de baixo é o que mostra isso que eu estou dizendo. Por exemplo, essa curva verde aqui, ela mostra a quantidade de energia que vai ser produzida, certo? A quantidade de energia em distribuição da potência do arranjo. Ou seja, isso aqui tem tudo a ver com o tempo em que o arranjo fotovoltaico vai estar trabalhando em cada potência. Percebam que na potência máxima, ou seja, próximo a 7, alguma coisa quilowatt-pico, ele passa muito pouco tempo. Porque vamos dizer aí que é 1 hora e 20, dependendo do dia, do mês e das condições climáticas, né?
é muito pouco tempo que o arranjo passa nessa potência máxima. Ele vai passar a maior parte do tempo em uma potência ligeiramente menor do que isso. E é essa potência menor que vai entregar a maior produção de energia. Não sei se eu estou conseguindo ser exatamente claro, mas quando a gente fizer as duas comparações, vai ficar bem claro para vocês. Deixa eu tirar um print desse gráfico aqui e botar lá no grupo para a gente deixar registrado. Então, esse aqui eu vou jogar lá no grupo mesmo, tá, do curso. Esse aqui no grupo do WhatsApp, tá? Esse aqui é o print que mostra sem oversizing. Ok. Vou dar um ok aqui. Beleza, ele está dizendo que ele está ligeiramente sobredimensionado. Entro agora nas perdas detalhadas, tá? O que a gente vai definir aqui são parâmetros relacionados à instalação propriamente dita. Para isso, ou você utiliza aí algum parâmetro da sua experiência já como projetista, ou você visita a instalação e avalia, por exemplo, quanto é o tamanho do cabeamento que vai ser levado, assim, em média, né, uma média. Quanto cabeamento vai ser levado dos painéis ao inversor, quanto cabeamento vai ser levado do inversor ao ponto de conexão. Se vocês tiverem alguma dúvida no preenchimento disso aqui, se vocês entrarem nessa opção aqui, ó, disquete, ele vai mostrar o que é cada coisa. Ó. Azul são os cabos dos painéis de cada string até a combiner box ou até a string box. E o verde são os cabos da string box até o inversor. Na prática, pessoal, na prática mesmo, os kits fotovoltaicos geralmente vêm com cabos 6 milímetros, tá? Os cabos fotovoltaicos que vêm prontos, já comprados junto do kit, vêm cabos de 6 milímetros. Por quê? Se você for parar para pensar, a corrente de uma única string, que é a corrente de um único painel, ela é geralmente baixa, né? Quando a gente para pensar em comparação com outras cargas, né? Geralmente está aí na faixa dos 10, 12 amperes. Então, eu não precisaria de um cabo muito maior do que 4 milímetros de seção nominal, a depender da distância que eu vou entregar esse cabeamento. Agora, o que acontece? Isso é uma questão mercadológica e de estoque. Fica mais fácil para os distribuidores manter estoque do cabo de 6 milímetros e abandonar a ideia de trabalhar com o de 2,5, principalmente. Até o de 4 milímetros você encontra em alguns distribuidores, mas é bem difícil. O que acontece na prática é geralmente cabo de 6 milímetros para fotovoltaico. Então vamos colocar aqui a título ilustrativo, que a gente tem, por exemplo, 50 metros de cabeamento nos módulos, e vamos colocar aqui, geralmente a string box fica próxima do inversor, tá? Mas vai depender do projeto, vai depender do espaço, isso tem que ser avaliado. Vamos dar aqui 5 metros de distância, tá? E daí vejam que o PVSys ele já calcula aqui qual que é a resistência desse cabeamento, de acordo com o comprimento e com a bitola do cabo, e também qual é a corrente que passa em cada circuito. Como a gente tem cada string está sendo levada direto para o inversor, ou seja, ela não é combinada, eu não estou fazendo combinações em paralelo dessa string com outras strings, a corrente, esse valor de corrente aqui é igual ao valor da corrente de cima, né? Se eu tivesse combinando várias strings, por exemplo, estou combinando 4 strings e jogando numa única porta do inversor, aí eu teria esse valor aqui de baixo, que é da combiner até o inversor, ou seja, da string box até o inversor, multiplicado pela quantidade de strings que eu tenho, certo? Então aqui o preenchimento eu deixei 55, pode dar OK. Aqui a gente habilita essa opção para falar para o PVSys que ele deve estimar também as perdas ômicas no circuito AC. Bom, como a gente tem um inversor aí de 8.2 e a prática
já me diz que esse inversor monofásico deve trabalhar aí com um cabo de pelo menos 10 milímetros, eu vou colocar aqui 10 milímetros, tá? E vou dizer que o comprimento até o ponto de injeção é de 20 metros. Uma informação importante, pessoal, o PVSYST não dimensiona a bitola de cabo, tá? O PVSYST não faz dimensionamento de bitola de cabo. Ele até fala que a queda de tensão em condições de STC é tal, isso representa tantos por cento. Mas ele não é o software que vai fazer o dimensionamento dos cabos. O dimensionamento dos cabos deve ser feito por alguém que saiba dimensionar cabo, um engenheiro, eletricista, ou enfim, algum técnico alguém que tenha conhecimento de projeto mesmo para fazer o dimensionamento desses cabos. A única informação que vai entrar aqui já é qual é o cabo que vai ser usado e qual é a distância para que o PVSYST possa estimar qual é a perda que eu vou ter lá no final no diagrama de perdas, tá? Então eu vou colocar aqui 20 e 10 milímetros, tá? Cabo de alumínio. Preencham aí. Aqui nas perdas de qualidade, imagino que o João já deve ter explanado isso aqui tudo para vocês. Eu não vou mexer em nada do que tá sendo acrescentado aqui, tá? Eu vou adicionar apenas as perdas por sujidade, eu vou marcar aqui o default. Se for uma localidade, por exemplo, rural, uma beira de estrada, ou imagine aí uma serraria, sei lá, uma usina de... Não sei, vocês estão montando o sistema fotovoltaico em algum lugar que tem uma incidência muito grande de poeira, de fuligem e tudo mais, vocês podem habilitar aqui, ó, valores mensais, e aí com base no que vocês julgarem, vocês podem colocar aqui valores diferentes de perda para cada mês. Como que eu usaria esse recurso? Por exemplo, eu montei isso aqui numa usina que beneficia arroz, por exemplo. A usina que beneficia arroz, ela passa o período de entre safra parada, então a sujidade é menor. Já o período de safra, por exemplo, pode ter uma sujidade maior, que eles vão estar queimando lá, né, o maquinário queimando palha de arroz e tudo mais, caldeira, isso pode, dependendo de onde o sistema estiver instalado, pode aumentar a sujidade, mas isso aqui, pessoal, já é uma estimativa fina, tá? Já é um ajuste fino que vocês vão fazer aí no projeto. Dependendo do caso, não precisa de toda essa precisão, então coloquem o valor default aqui. De perdas, é isso, tá? O PVSYST mostra um gráfico de perdas preliminar, vamos dizer assim, dando algumas estimativas, tá? Aqui ele dá alguns valores, mas de acordo apenas com o que está sendo coletado nos painéis. Aqui ele não está levando em consideração a qualidade do inversor, vamos dizer assim. Aqui ele está calculando as perdas somente na etapa de painéis até chegar antes do inversor, certo? Mas já é um bom ponto de análise aqui. Bom, preenchidas as perdas, vocês pegaram todos os detalhes? Alguém tem alguma dúvida do preenchimento aqui? Ou alguma outra coisa para perguntar? Eu estou indo um pouco rápido, porque como o nosso tempo não é muito extenso, eu também não quero segurar muito vocês. Essas partes que vocês já passaram, eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, para a gente ter mais tempo para explorar o 3D. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, dessa parte aqui? Estou indo rápido demais. Falem aí, deem feedbacks. Beleza. Tá tranquilo. Tá. Beleza, então. Preenchido aqui, a gente dá um ok nas perdas. Ele vai mostrar aqui para a gente que está ok. Tendo preenchido orientação e sistema, o PVSYST já habilita para a gente a possibilidade de simular esse sistema. O que eu vou fazer? Como a gente vai explorar depois o 3D, e se eu for para o 3D agora, quando eu alterar a quantidade de painéis, que era o que eu tinha comentado de fazer antes, para a gente ver a questão do sobredimensionamento dos painéis, né, o oversizing, ele dá um pouco de conflito com o 3D. Então, vamos fazer essa mudança aí dos painéis primeiro, e aí depois a gente, tendo consolidado o sistema, a gente explora o 3D, ok? Então, eu vou rodar aqui a simulação. Percebam, pessoal, que o gráfico aqui, ó, de desempenho, ele tá lisinho, tá reto praticamente. Por que disso? Primeiro, porque eu não tenho nenhum sombreamento envolvido,
E segundo, porque aqui eu deixei os meus módulos, aqui ele está pedindo só para eu salvar a variante, né? Eu não coloquei nome nem nada. Ele está pedindo, eu deixei a orientação dos módulos voltada para o norte, né? Se eu deixar eles, por exemplo, se bem que Mossoró tá numa posição aí que não vai ter tanta diferença, mas imagine que eu deixo ele voltado para o sul. Vou ressimular aqui para vocês verem que o gráfico já não fica mais. Ó, tá vendo? Ele tem uma leve queda em alguns meses do ano aqui. Bom, mas não é isso que a gente vai explorar aqui agora. Deixa eu voltar ele para a orientação original, tá? Voltado para o norte, ok. Então, essa primeira simulação, o importante aqui, pessoal, é a gente observar o desempenho do sistema quando eu tenho um inversor de potência maior que os painéis. Então, vou pegar esse print aqui, ó, e vou mandar lá no nosso grupo também, tá? Respondendo aquela mensagem. Mandei lá no grupo para a gente ter isso registrado, tá? Então, beleza. Percebam aqui, pessoal, eu acabei fechando sem analisar. Percebam aqui que eu tenho uma quantidade de energia produzida no ano e, obviamente, essa quantidade de energia que é produzida no ano, ela é relativa à quantidade de painéis que eu tenho, a qualidade desses painéis, a forma como eles estão instalados, quer dizer, a orientação, a inclinação, e também diz respeito ao inversor que está colocado para trabalhar junto com esses painéis. Como aqui eu tenho uma potência de inversor maior que a potência de painéis, nunca vai acontecer o que a gente chama de clipping. O clipping ele ocorre quando a potência de painel fotovoltaico, a potência que eu digo o parâmetro instantâneo, o parâmetro horário lá, naquele horário, 12:30, em Mossoró, um sol para cada um, a potência de painel vai chegar no pico do seu valor, no valor máximo que ela pode chegar com aqueles painéis. O clipping ocorre justamente quando essa potência de painéis ultrapassa a potência máxima de saída do inversor, que é a potência nominal dele. Aqui isso nunca vai acontecer, né? Porque a potência de painéis é menor que a potência de inversor, e a gente tem então esses parâmetros aqui. Vamos agora colocar uma quantidade de painéis que force essa situação, justamente para a gente poder explorar isso daí. Vou abrir aqui a minha calculadora, tá? Só para a gente fazer essa conta reversa aí. Esse inversor tem 8.200 watts de potência nominal de saída. Eu vou fazer um oversizing de 25% nele. Então, multiplico esse valor por 1,25 e obtenho aí 10.250. É a potência de painel que eu devo ter para ter 25% de oversizing. Para chegar nessa potência de painel, utilizando esses painéis de 350, então eu pego esse valor aqui e divido para 380, perdão. E isso dá 26 painéis, aproximadamente, né? Então vou colocar aqui 26, como eu tenho duas strings, divido isso aqui para 2. Então cada string tem que ter aí 14,5 painéis. Obviamente o 0,5 eu não consigo fazer. Como projetista eu vou ter que escolher se eu vou colocar ou 13 ou arredondar isso aqui tudo para 14. Posso fazer isso? Posso, tanto um quanto o outro. Esse inversor aqui, ele aceita o oversizing maior, ou seja, utilizando 14 módulos. Isso é um parâmetro que vai estar no datasheet do inversor, tá, pessoal? Quando vocês pegarem o inversor, por exemplo, eu vou abrir aqui no meu navegador para mostrar para vocês. Ó. Esse é o Primo 8.2.1. Então vamos colocar aqui Fronius, Primo. Vamos ver se a gente encontra o datasheet deles. Só para mostrar para vocês esse detalhe do datasheet. Então esse aqui é o datasheet da família Primo, tá? Da Fronius. Aqui, ó, ele está dando do Fronius
primo de 3.8 a 8.2, ou seja, o inversor que a gente está usando está nessa coluna aqui. Vamos ver qual é a potência que ele permite que a gente coloque painéis. Então ele está dizendo aqui, ó, dados técnicos dessa família aqui, né? Então a gente vai ver aqui parâmetros de entrada, máxima potência fotovoltaica permitida. O nosso inversor é esse daqui, ó. Então eu posso colocar até 12.3, dá um zoom melhor aqui, 12.3 quilowatts, ou seja, 12.3 kW de painel na entrada desse inversor, certo? E aqui a gente está com quanto? A gente está com 10.6, ou seja, eu estou respeitando o limite desse inversor. Muitas vezes, alguns fabricantes, não é o caso da Fronius, a Fronius geralmente manda o arquivo do PVSys muito bem feito, mas alguns fabricantes, às vezes, não preenchem tão bem os parâmetros do inversor deles aqui dentro do PVSys. Então, poderia acontecer, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, que a gente vai testar, de eu tentar colocar mais que 12.6, 12.3 de potência de entrada aqui, e o PVSys dizer que está ok. Ou seja, se a Fronius tivesse preenchido mal, ele ia dizer que está ok. Então, como medida de segurança, eu recomendo a vocês, como projetistas, sempre conferir o datasheet do fabricante daquele modelo, tá? Então, vamos colocar aqui mais painéis. Vamos colocar 19 aqui para ver onde chega. Ó, veja que aqui eu coloquei, vamos até diminuir um pouco. Eu coloquei 18 painéis. 18 por 2 dá 36. Então, tem 36 painéis. A potência pico que eu estou colocando aqui é 13.7 kW pico, certo? Aí ele está dizendo, ó, o inversor está fortemente subdimensionado, ou seja, ele está reclamando aqui. Vamos diminuir um pouco aqui para ver se a Fronius preencheu direitinho. Ao que parece, preencheu direitinho. Ó. 16. Ó, 16 a gente já fica dentro do 12.3 e ele já não reclama mais. Certo? Mas vamos colocar aqui, então, os nossos... A gente tinha calculado quanto? 13 módulos, né? 13 módulos está dando 9.9. Vamos arredondar para cima aquele valor? Vamos deixar com 14 módulos. Então, agora, pessoal, percebam que eu tenho 10.6 kWp de painel para um inversor de 8.2. Ou seja, aqui eu tenho oversizing. Aqui eu vou ter, em determinadas situações, em determinados momentos do dia, eu vou ter clipping no meu sistema. Ou seja, o inversor vai limitar a geração dos painéis em determinados momentos do dia. Consequências disso, eu pergunto para vocês. O inversor vai superaquecer? O inversor vai ter sua vida útil reduzida por trabalhar dessa forma? A resposta é não. Primeiro porque o inversor foi fabricado para isso, né? Foi projetado para isso. O fabricante dele está afirmando aqui no datasheet que eu posso colocar essa potência aqui sem problema nenhum. E também a forma como o inversor faz o clipping, ela ocorre de maneira muito simples. Ele coloca na saída dele de corrente alternada apenas o que ele puxa da entrada, ou seja, ele vai, na verdade, mudar o ponto de operação dos painéis fotovoltaicos, vai tirar os painéis fotovoltaicos do ponto de máxima potência, pode ser para frente ou para trás, uma tensão maior ou menor, enfim, vai mudar o ponto de operação dos painéis para que eles gerem apenas a potência que ele consegue entregar na saída. Ou seja, não vai ter aí uma potência que entra no inversor e não vai para lugar nenhum gerando calor, né? Isso não vai acontecer. Bom, vamos ver como que fica o dimensionamento aqui, como que aquela curva muda. Ó. Vejam que agora a curva mudou. Antes eu não tinha essa flecha roxa aqui. Percebam que a potência do inversor agora, essa flecha roxa, potência nominal DC do inversor, essa flecha roxa aqui, ela apareceu no gráfico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu terei clipping. Ou seja, quando chegar nesse limite aqui, tudo que tiver acima dessa potência, o inversor vai acabar não aproveitando. Isso é um problema? É um desperdício de energia? Não.
Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui esse artigo, que é o que eu uso nas aulas, que ele mostra exatamente a figura que eu quero mostrar para vocês. Só para eu não ter que achar o PowerPoint da aula, já fica como recomendação aqui para vocês também darem uma olhada nesse artigo aqui, tá? Para quem quiser ler na íntegra, eu vou só mostrar alguns detalhezinhos para vocês. Aqui ele explica o que é oversizing, mas enfim, em resumo é isso que eu falei para vocês. Essa curva aqui explica exatamente a situação que a gente está simulando. O primeiro caso que a gente simulou, ou seja, uma potência menor de painéis do que a potência do inversor, é essa curva marrom aqui. E a potência maior de painéis do que a potência do inversor, a nominal, é essa curva azul. Então percebam que quando eu tenho clipping, que é o caso dessa curva azul, toda essa parte rosa aqui, ó, trastejada em azul e que está grafada em rosa, ela não vai ser injetada na rede. Ou seja, meio que eu teria ali painéis ociosos, não vou estar aproveitando essa parcela de potência que eles poderiam gerar. Em contrapartida, eu estou aproveitando toda essa área azul aqui que está entre o gráfico marrom e o gráfico azul, no sentido de aproveitar a capacidade que o inversor tem de, de injetar energia na rede, tá? Então, qual que é a sacada aqui? Aqui eu estou perdendo geração de painéis quando eu faço oversizing, mas ganhando aproveitamento de inversor, tá? O que é o determinante aqui? O determinante é o ponto de equilíbrio financeiro. É até onde vale a pena eu ter um inversor menor para a mesma quantidade de painéis, de modo que o sistema ainda fique economicamente mais viável, vamos dizer assim. Certo? Porque o inversor, como vocês sabem, é um dos componentes de valor bastante representativo no sistema. E que, como os painéis fotovoltaicos não trabalham em sua potência nominal por todo o tempo, eles geralmente trabalham abaixo disso, é interessante que eu tenha esse sobredimensionamento de painéis em comparação ao inversor, certo? Eu vou deixar aqui para vocês, então, no WhatsApp também o link desse artigo. Vou mandar aqui. Vamos reabrir aqui o nosso PVSystem. Então, esse aqui é aquele mesmo gráfico com oversizing, tá? E agora, pessoal, a gente vai avaliar com parâmetros mesmo, a quantidade de energia que esse sistema com oversizing gerou. Beleza. A única coisa que nós vamos mudar no sistema todo é isso, tá? Todo o resto não vai mudar. As perdas já foram definidas antes, a gente vai usar a mesma orientação, né? Para que seja justa essa comparação. Vamos rodar de novo aqui a simulação, ó, agora com oversizing. Então, pessoal, abrindo aqui pelo print que eu mandei antes para vocês, ó, percebam que agora a minha geração de energia, que é esse valor aqui, ó, é de 17.039 kWh por ano. Lógico, eu tenho mais painéis. E antes era de 12.113 kWh por ano. Mas os valores que mudaram foram esses daqui, ó, a produção específica e a performance do sistema. Percebam que esses daqui, deixa eu tirar o print e mandar lá no grupo para vocês, está maior que o caso anterior sem oversizing, justamente porque com esse inversor aqui ligeiramente menor que os painéis fotovoltaicos em potência, eu tenho um aproveitamento melhor do inversor. Deu para entender, pessoal? Ficou claro esse conceito aí para vocês? Esse é um conceito muito importante de todos que vocês vão aprender aí no mundo de energia solar, de geração fotovoltaica.
essa questão do oversizing é imprescindível que fique bem clara. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Porque agora, fechada essa parte, consolidado o nosso sistema, vamos trabalhar o 3D. Vamos trabalhar o 3D desse projeto aqui em cima desse nosso novo sistema, tá? Vou mandar esse print aqui, ó, que são os parâmetros do sistema, lá no grupo também, para deixar registrado. É isso aqui. Vou botar esse é o sistema que utilizaremos no 3D. Dei lá no grupo para vocês. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma coisa não ficou clara? Coloquem aí no grupo, por gentileza. Deem um feedback aí se não cortou nada, se a minha internet não caiu, não fiquei falando sozinho. Não, dá para acompanhar. Daqui tá tranquilo, viu, Guilherme? Beleza. Bom, então vamos para o 3D. Onde fica o 3D do PVSys? Percebam que aqui ele até coloca como parâmetros principais e parâmetros opcionais, tá? A gente clica aqui nesse botãozinho de horizonte, tá? Quem estiver trabalhando com PVSys em português aqui é horizonte, que vai estar escrito. Que a gente vai ver esse gráfico amarelo aqui. Esse gráfico amarelo, na verdade, ele mostra para a gente todas as posições que o Sol vai assumir no horizonte durante todo o ano. Ou seja, se eu pegasse um ponto fixo no local da minha instalação e traçasse um vetor para ter a posição que o Sol vai estar durante todos os dias, todas as horas, todos os meses do ano, eu veria que eu preencheria toda essa área em amarelo aqui. E para que isso me serve? Isso me serve para mostrar em quais períodos, principalmente, que eu vou perder geração. Como eu não tenho nenhum 3D desenhado ainda, eu não estou perdendo nada aqui. A única coisa que ele está me mostrando é isso daqui, ó, behind the plane, ou seja, nesses momentos aqui, quando o Sol está com o azimuth de menos 90 a 120 e de 90 a 120, com a altura solar nessa angulação aqui, ele estará, na verdade, apontando para a parte de trás dos painéis. Mas a parte de trás dos painéis que eu defini aqui, ó, não é a parte do 3D. Lembre que quando eu fizer o 3D, ele vai atualizar todos aqueles parâmetros, certo? Então, na verdade, esse gráfico aqui, a gente vai vir analisar ele para... na verdade, ele acaba auxiliando a gente a poder... como que eu posso dizer? Como que eu posso explicar isso? Ele vai acabar auxiliando a gente na tomada de decisão de poder afirmar assim, a posição que eu escolhi para os painéis ficarem realmente é satisfatória. Eu não tenho muito sombreamento, ou então, eu consigo lidar com essa quantidade de sombreamento que está acontecendo, para mim é satisfatório. Ele permite que a gente tenha uma análise gráfica desses parâmetros, tá? Porque no outro módulo, na parte de 3D lá, a gente vai ter esses resultados com outros gráficos também, mas daí são gráficos diários, né? E também com valores numéricos. Aqui eu tenho um gráfico que sintetiza o ano todo em uma única imagem. É por isso que esse gráfico é tão interessante. Depois que a gente fizer o 3D e rodar a simulação, a gente volta para cá para explorar ele mais um pouco. Então, para abrir o 3D, a gente vem aqui em sombras próximas, ó, Near Shadings, tá? Ele vai abrir essa outra telinha aqui para a gente. Dentro dessa tela, a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir aqui a construção de perspectiva. Ele vai abrir esse módulo, que é o módulo 3D do PVSys, tá? Todo mundo está aqui, pessoal? Vão colocando aí se alguém ficar atrasado. Aqui é que a gente vai desenhar todo o nosso cenário de elementos. Por exemplo, a casa, cujos painéis vão ficar no telhado, elementos que podem fazer sombra para esse painel, enfim. Tudo vai entrar nessa tela. Bom, existem muitas formas de trabalhar aqui dentro, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer, eu não tenho um aproveitamento muito bom do desenho quando eu estou olhando assim ele em perspectiva. Então eu venho aqui nessas abas, vocês vão ver que o PVSys na parte de 3D ele trabalha com essas abinhas aqui.
eu mudo o ponto de vista para X e Y, que daí eu estou olhando o sistema de cima. Tá? Mudando o ponto de vista para X e Y, eu estou olhando o sistema de cima. Norte para cima, sul para baixo, leste para um lado, oeste para a esquerda. Certo? Bom, tendo feito isso, eu posso... uma coisa muito interessante também que é legal mostrar para vocês é como que eu adiciono, por exemplo, a imagem de solo. A imagem de solo desse sistema. Uma coisa muito legal. Vocês podem pegar uma imagem de solo que vocês tiraram com drone ou coisa assim. Onde que eu marquei, hein? O sistema para fazer? Acho que eu marquei em alguma escola, né? Isso, foi numa escola. Qual delas foi? Só para a gente pegar o mesmo ponto aqui. Eu não sei Acho que mais foi a qual Abel foi. Coelho, não foi? Como é que escreve ela? Fala aí. Abel Coelho? Aqui, ó, Eu acho que é estadual, escola a estadual, escola Abel estadual, Coelho. Abel Coelho. Essa aí, essa Essa aí. aqui, né? Abel Freire Coelho. Pronto, foi esse ponto aqui, né? Legal. Então, ó, o que vocês vão fazer, por exemplo? Eu quero... Imagine que a gente vai montar o sistema em cima, sei lá, desse prédio aqui, né? Aí a gente vai pegar aqui, ó. É que aqui não tem, teria que ser o Earth. Deixa eu jogar aqui no Earth, que daí a gente consegue medir para ter os parâmetros de quais são as dimensões. Por exemplo, imagine que você vai fazer um projeto para esse galpão aqui, mas que não foi visitar ele em loco. Você vai fazer o projeto baseado na imagem de satélite, por exemplo, que você tem disponível. Então, você vai abrir aqui o Google Earth, tem que ser, tá? O Maps ele mostra ali, mas o Google Earth ele permite medir com alguma precisão. Não é a melhor precisão do mundo. Tá carregando aqui. Pronto. Vamos jogar lá. Escola Estadual Abel Coelho, né? Essa daqui. Olha aí, estão fazendo propaganda para Abel Coelho, hein? É boa essa escola? Estadual, né? Legal. Ó, então vejam aqui, pessoal. Beleza. Imagine que eu vou fazer em cima desse galpão aqui. Aí tem a opção aqui da trena. Eu vou medir, por exemplo, a largura do galpão. Ó. Ele está dando aqui que é 21,46 metros. Então, eu vou anotar aqui 21,45 é a largura. E comprimento 35, vai. Vamos arredondar aí para 35. Legal. Aí eu venho, você pode tirar um print dessa vista aqui, o que é uma boa, tá? Vamos ver. Dar um pouco mais de zoom para dar ênfase naquilo que a gente quer. Por exemplo, eu vou tirar um print aqui desse ponto de vista aqui, ó. Vejam que eu estou incluindo essa parte aqui embaixo, ó, que é o que mostra a escala. Isso aqui é muito importante. Ou você sabe a distância que tem lá e pega uma foto do Maps e daí escala ela no PVSys a partir de uma medida que você já sabe, ou você escala ela no PVSys com essa escala aqui, que não é a mais precisa. Eu vou mandar para vocês aqui no grupo, e daí eu consigo baixar ela de volta também. Ela não é a mais precisa, mas ela aproxima com o nível de detalhe que a gente está querendo aqui na aula. Então, deixa eu pegar a imagem aqui. Tá, então, a imagem já está aqui, ó, na minha pasta de downloads, tá? Essa aqui é a imagem que eu acabei de importar. Agora eu vou jogar essa imagem aqui para dentro do PVSys e vou mostrar para vocês como que funciona isso daí. Como que eu coloco ela lá dentro do PVSys e escalo ela. Bom, a gente faz isso nessa etapa, a gente vem aqui em File,
importar uma imagem do chão, uma imagem do solo, né? Aí a gente vem na pasta que ela tá, essa daqui é a imagem, clico aqui, beleza, ele importou. A primeira coisa que ele pede, vejam que aqui ele está indicando, ó, aqui no mouse, ele pede defina x1. Quem é x1? x1 e x2 são os dois vetores que o PVSys vai usar para escalar a imagem. Então, ó, eu vou dizer que o x1 está aqui. Aí agora ele pede defina x2. Aí eu vou botar o x2 aqui, certo? Beleza, tá marcado já x1 e x2 aqui no PVSys. Ih, caraca, o x1 saiu. Deixa eu botar ele de volta aqui. Aqui é o x1. Cada lugar que você clica, ele perde. O PVSys é meio zoado, essas coisas. Então tem que ter um pouco de paciência. Então tá, ó, x1 e x2, certo? Defini o x1 no começo aqui e o x2 lá no final. Aí aqui na aba, ele está dizendo qual é a distância de x1 para x2. Aí você vem aqui e muda, como a gente está vendo aqui, a escala é 40. Aí eu digito 40, um Enter e aplico. Percebam que agora ele botou a imagem em escala, eu espero, né? Mas ela ainda está de cabeça para baixo. A gente tirou ela, ó, percebo aqui na bússola que o norte está para baixo. Aí o que eu faço aqui? Para poder movimentar no PVSys, vocês não vão conseguir segurar o scroll e mexer o mouse. Se vocês segurarem o scroll e mexer o mouse, ele vai mudar o ponto de vista, tá? Aqui a gente só mudou a escala, mas ainda não virou ela na orientação correta. Então, a imagem está selecionada aqui ainda, ó. Como que eu sei disso? Porque ela fica vermelha quando ela está selecionada. Eu venho aqui em rotacionar, tá? Nessa flechinha, rotacionar seleção. Aí vai aparecer essa flechinha azul para poder rotacionar. Aí eu vou rotacionar ela aqui, certo? Só que perceba que o ângulo fica todo quebrado. E daí não é legal. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Aqui ele já dá uma opção de eu digitar esse valor. Então eu coloco aqui 180, né? Que é o que eu tenho que rotacionar ela. Pronto. Agora ela já está na orientação correta, certo? O norte está para lá. Eu vou movimentar. Não tem necessidade de botar no eixo aqui, né? Mas é só para encaixar a imagem aqui dentro do campo de visão. Bom, agora a gente já tem a imagem de solo, vamos desenhar o nosso sistema em cima dessa imagem de solo. Muito cuidado aqui no PVSys, pessoal, porque ele é um pouco intuitivo, ele é um pouco não intuitivo, na verdade, e você fica na secura para clicar esse botão aqui que tem uma flechinha azul, né? Qualquer coisa que você faz, você vai lá na flechinha azul. Você clicar aqui, ó, ele fecha a perspectiva, e se por acaso você estiver desenhando a perspectiva e acabar clicando nesse cancela aqui, sem ter fechado antes uma vez, você vai acabar perdendo, pode acabar perdendo as alterações que você fez. Mas bom, vamos lá. Agora, para desenhar esse galpãozinho aqui, eu venho na opção Create, tá? Objeto elementar de sombras. Aí ele vai abrir aqui uma nova tela, e nessa tela eu vou selecionar qual é o tipo de objeto que eu quero desenhar. Como eu não sou um desenhista muito bom, o PVSys já me dá aqui, por exemplo, elementos de construção, casa com 2 telhados. Vamos imaginar que essa casa com 2 telhados se aproxima muito do galpão que a gente quer desenhar. Então, eu só preciso selecioná-la aqui na lista e adicionar as medidas dela, certo? Então, a gente viu que, por exemplo, aqui no eixo X, que é o comprimento dessa casa, a gente viu que ela tem 35 de comprimento. Ó, vê aí que ele já está dando errado. Ó. DX já ficou grande para lá, então não é. Na verdade, aqui é 21,45. E aqui em Y, que ela tem 35. Pronto, esse é o nosso galpão.
Vamos dizer que esse galpão tem 6 metros de altura, que a inclinação do telhado é de 20 graus e que ele não tem essas opções aqui, ó, é o tamanho, vamos dizer assim, da calha aqui, ou enfim, alguma pingadeira, algum avanço de telhado que ele tem fora da edificação. Vamos dizer que é 0. Os 2 eixos. Beleza, isso aqui, ó, é um galpão. Se eu clicar aqui na opção de renderizar, ó, ele vai mostrar ele coloridinho. Vamos imaginar que isso aqui se aproxima bastante do que a gente tem lá, certo? E se a gente coletou corretamente as medidas lá da edificação, imagine que a gente foi em loco fazer isso, mas nós fizemos pelo satélite, se a gente coletou de maneira bem aproximada e conseguiu escalar bem a imagem, a hora que eu adicionar isso aqui em cima do galpão, da imagem de solo, tem que casar aí com alguma tolerância. Qualquer coisa a gente ajusta aqui. Bom, então eu mandei lá no grupo também, para ficar registrado para vocês, o print dessa tela aqui, que aparecem as medidas, tá, do nosso galpão. Vou dar um close object. Perceba que ele já adicionou aqui, ó, tá até selecionado em vermelho. Deixa eu tirar, ó, ele já adicionou o galpãozinho em cima do desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar, ó, e vou botar a quina dele junto com a quina do galpão no solo aqui. E agora, coloquei lá, né? Quando eu seleciono aqui, ó, que fica amarelinho, se eu pegar só num eixo, ele mexe só num eixo. Aqui também. Agora, quando eu pego aqui no quadrado, ele mexe a área, ele libera para mexer a área toda. Então, eu vou colocar a quina esquerda inferior do nosso galpão, coincidindo com essa daqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que quando eu pedir para ele rotacionar, ele vai rotacionar nesse eixo. Então, eu já vou rotacionar ele aqui em cima. Certo? Aí, vou levar ele um pouquinho mais para cá e rotacionar ele um pouquinho mais, só para ele coincidir um pouquinho melhor aqui com o meu desenho. Vocês têm que ter em mente também, pessoal, que 100% casado não vai ficar, até porque quando a imagem satelital ela é tirada, ela tem um pouquinho de distorção, tá? Mas a gente vai tentar reproduzir aí de maneira mais fiel. Então tá, coloquei ele, ó, em cima do galpãozinho, coloquei o galpão em cima do desenho de solo, certo? Deixa eu renderizar aqui para a gente conseguir ver ele. Ó, ele está selecionado agora, que ele está em vermelho. Para eu tirar a seleção dele, eu clico aqui na flechinha e clico fora do desenho. Pronto, tá aqui o nosso galpãozinho, tá mais ou menos, né? Tá aceitável em cima da imagem de solo que a gente tinha do galpão, bem aproximado. Vamos incluir agora os possíveis elementos que vão fazer sombra nesse sistema. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que parar para analisar aqui é que o norte está para lá. Então imagine que essa árvore, todas essas árvores que estão aqui podem acabar sombreando o nosso sistema de telhado. Vamos adicionar essas árvores. Para adicionar as árvores aqui, ó, eu venho em criar, objeto elementar também de sombra. Aí eu seleciono, o PVSys ele já me dá a opção de colocar aqui, ó, descendo um pouco mais. Ele tem várias opções aqui, vou mostrar para vocês, por exemplo, tem até uma torre de energia, uma turbina eólica, não sei quem que vai colocar isso do lado de uma casa, né, mas enfim. Tem cercas, enfim, tem várias opções aqui, cabos, ó. Aí, a depender do projeto, vocês podem precisar, né, desses desenhos prontos. Eu vou adicionar aqui a árvore, tá? Aí aqui eu preciso dar alguns parâmetros dessa árvore. Ó. Deixa eu tirar um pouco do zoom para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ele dá a altura do ponto médio, a altura do ponto médio, a altura da parte inferior, a altura do tronco, diâmetro do tronco e diâmetro médio. Vamos colocar uma árvore aqui que tem, por exemplo, vamos deixar ela um pouco mais alta. 3. Vamos deixar ela assim, vamos ver. Para a gente ver, por exemplo, qual é a altura que um objeto tem, ó, perceba que eu estava aqui olhando ela em perspectiva, eu vou olhar agora ela com o corte
ZY, ou seja, eu vou ver ela de lado. Eu clico nessa opção aqui, ó, de medição, medir distância, certo? Aí ele habilita essa reguinha aqui para mim. Se eu segurar o botão Ctrl e clicar nos pontos, ele vai usar tipo o snap do AutoCAD, ele vai grudar nas coisas. Aí então aqui, ó, eu estou medindo a distância da árvore, a gente está com uma árvore de 11 metros. Imagine, aí vamos fazer a suposição de que as árvores lá têm 11 metros. Então, eu adicionei aqui a primeira árvore, tá? Que tem 11 metros. Então, eu vou colocar ela exatamente onde essa árvore aqui está. Certo? Mas percebam, pessoal, que pelo desenho fica nítido isso. E para saber a altura que a árvore tem, eu teria que ir lá no local, né? Teria que ir lá no local. E ter uma estimativa da altura dessa árvore. Agora, o tamanho da copa da árvore, eu consigo ver mais ou menos por aqui. E claramente ela não está do tamanho da copa real lá, né? Então eu dou um duplo clique em cima da árvore para editar os parâmetros dela. E eu vou deixar ela um pouquinho mais larga, vamos ver aqui. Altura. Diâmetro médio. É o que vai mudar vamos dizer assim, o tamanho da copa dessa árvore. Deixar ela um pouquinho mais larga. Pronto, deixar ela assim. Se agora ela, pronto, aí agora ela já aproximou um pouquinho mais do que a gente tem lá. Mas vamos supor, essa árvore ainda não está condizente com a realidade de lá. Vou alargar ela um pouquinho mais. Aí, lógico, eu tenho que obedecer algumas proporções, né? Que uma árvore assim não existe, tem que deixar ela um pouquinho mais alta. Imagine que a gente está só tentando aproximar a realidade lá. Então, beleza. Coloquei aqui os parâmetros da árvore, ó. Eu vou mandar um print para vocês lá no grupo também, para vocês terem. Agora a nossa árvore ficou com 14 metros e uma copa de 8 metros de diâmetro, certo? Então esses daqui são os parâmetros da árvore. Vou mandar um print lá para vocês, que daí vocês ficam com esses valores registrados. Mandei aí no grupo. Bom, agora eu dou um close. Opa, agora sim, ó. Agora está um pouco mais próximo da realidade. Só para a gente simplificar, vamos imaginar que todas as árvores são iguais a essa. Lá tem um jardineiro muito bom e ele poda todas iguaizinhas. Aí eu seleciono a árvore aqui, ó, dou um Ctrl C e vou dando Ctrl V, que ele vai cuspindo outras árvores no desenho. Certo? Então vou movimentar essas árvores, vou colocar uma aqui. Aí aqui vamos supor que são duas, uma do lado da outra. Ó. Não tem problema colocar assim uma do lado da outra. Aqui também tem uma. Aqui também tem outra. Ó. Vou botar essa daqui mais para cá. Essa daqui aqui. Beleza. Imagine que a nossa perspectiva de desenho é essa, certo? Deixa eu colocar aqui e tirar um print também dessa telinha aqui do desenho para vocês terem mais ou menos uma ideia da posição das árvores. Bom, imaginem, pessoal, que agora a gente já conseguiu reproduzir mais ou menos a situação que a gente vai trabalhar o nosso sistema fotovoltaico aqui, certo? Agora, a gente vai adicionar os painéis fotovoltaicos, obviamente. Alguém tem alguma dúvida até aqui, antes de eu continuar? Podem perguntar aí. Só vou anotar aqui exatamente quantos painéis a gente tem. 14 por 2. Beleza. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não? Posso continuar? Bom, vou adicionar os painéis aqui. Como que eu faço a adição dos painéis? Eu venho aqui no mesmo botãozinho, tá? Criar. Vamos colocar esses 28 módulos em uma única mesa, tá? Single PV Table. Aí aqui é que eu vou definir no desenho se esses meus módulos vão trabalhar aí em paisagem ou em retrato.
Imagine que para esse projeto eu vou trabalhar com ele em retrato, com 14 módulos e 2 fileiras, ou seja, eu vou ter uma string aqui em cima e a outra aqui, certo? A gente já viu que o galpão lá é grande o suficiente para isso, comporta esse tamanho de módulos. Vamos trabalhar dessa forma. Bom, aqui está ok. Então, a gente definiu aqui que eles vão ficar em porta-retrato, 14 módulos X e 2 módulos Y. Vou mandar um print para vocês lá no grupo também. Bom, criado isso daqui, eu dou um close aqui, ele vai adicionar esses módulos no desenho, tá? Eu vou tirar do render aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor. Agora eu preciso posicionar esses módulos onde eles vão ficar, né? Que é mais ou menos aqui em cima. Vou rotacionar para acompanhar aqui a inclinação do telhado. Agora, pessoal, percebam que não é só isso. Não se deixem enganar pelo PVSys. Às vezes tudo parece muito fácil. E não é. Percebam que agora os módulos ficaram presos lá dentro da casa. Ó, você precisa vir aqui no selecionar. Deixa eu rotacionar eles um pouquinho melhor aqui. Que eles ainda estão um pouco fora. Aí. Aqui é um ajuste fino. Tá bom, mais ou menos aí. Um pouquinho mais para lá. Agora, pessoal, eu vou pegar esse corte lateral do desenho. Às vezes o PVSys dá essas bugadas mesmo. Vou pegar a vista lateral aqui do desenho, para vocês verem que os módulos estão dentro do galpão. Estão vendo aqui? Então eu preciso movimentar eles para cima. Para fazer isso de maneira mais fácil, eu pego aqui no vetorzinho azul, e jogo ele aqui em cima. Percebam que eles estão numa inclinação diferente do que a gente definiu para o galpão. Para o galpão, a gente tinha definido que ele tinha um telhado de 20 graus. Os módulos têm que acompanhar isso. Ok? Uma outra dica muito importante é, vocês por um momento podem tentar aí aproximar demais os módulos do telhado. Isso não é bom. Não é bom fazer isso, porque, como vocês viram, aqui não dá para ter uma precisão muito, muito grande assim no desenho, vamos dizer, na escala de milímetros. E por alguma razão ou em algum momento o PVSys pode acabar se confundindo aí e ele vai achar que uma parte dos módulos está dentro da edificação. Por exemplo, se eu deixar ele muito, muito próximo aqui, ó, pode ser que na hora que eu renderize, ó, estão vendo aqui, ó? Estão vendo aqui que na hora que eu renderizei, uma parte dos módulos está lá dentro. Então você joga ele um pouquinho mais para cima, lógico, não muito mais para cima, né, pessoal? Mas um pouquinho mais para cima ele tem que ficar. Então imagine que eu coloquei que a nossa ideia de projeto era colocar os módulos mais ou menos aqui, inicialmente. E agora, com o auxílio do PVSys, a gente vai avaliar se isso foi assertivo ou não. Nossa, mas eles ficaram muito altos, ó. Vejam aí que a perspectiva do PVSys te engana um pouco. Então, seleciono eles de novo. Dou uma baixadinha aqui. Isso aqui, na verdade, está acontecendo, pessoal, porque o ângulo deles não está exatamente no mesmo azimuth do telhado. Vamos pegar aqui o galpão. Ó. Só de clicar no galpão, ele já mostra qual é o azimuth do galpão. É menos 47,1. Certo? Agora a gente pega os módulos. Tenta, né, selecionar os módulos, se ele deixar. Não estou conseguindo selecionar os módulos. Isso são os bugs do PVSys. Aí, agora consegui. Cancelar. Então ele está dando aqui
41,6. Só que o galpão, vamos ver, o azimuth que ele dá para o galpão é para lá, então eu tenho que diminuir. Vamos ver aqui, ficaria um pouquinho mais para cá. Vamos ver se ele aproxima um pouco. Ainda tá a mesma coisa. Teria que pegar exatamente esse azimuth aqui, né? Aí. Agora eu acho que pegou certinho. Tá certinho com a borda do galpão. Beleza. Legal. Colocado esses painéis aqui, agora o que a gente vai avaliar, pessoal. Vocês conseguiram chegar aqui? Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Se não, eu já vou mostrar o que a gente vai avaliar aqui no PVSys em termos de sombreamento, porque nitidamente dá para ver que essa árvore aqui e algumas outras posições que a gente tente colocar os nossos painéis nesse telhado vão provocar sombreamento. E a gente vai avaliar o quanto isso vai impactar na geração do sistema. Alguém tem alguma dúvida? Coloquem aí. Tô conseguindo acompanhar aqui, Guilherme. Tá dando certo. Beleza. Então, pessoal, como próxima etapa, a gente entra aqui nessa opção, ó, ferramentas, animação de sombras. Aqui, pessoal, o PVSys vai mostrar dia do ano. Ele vai mostrar o dia mais crítico do ano, ou seja, o dia do ano em que o Sol está em sua altura menor, certo? O que a gente teria maior sombreamento, né? É o dia que ele vai mostrar aqui. Quando ele calcular a geração de energia total do ano todo, ele vai calcular para todos os dias, obviamente. Mas aqui a gente vai fazer a análise de um único dia, certo? Então eu vou deixar aqui mesmo. Eu só vou diminuir um pouquinho o step para 10 minutos de step, para a gente ter uma resolução um pouquinho maior. E vou pedir para ele, se eu clicar nesse botão do solzinho, ó, ele vai travar junto com a posição do sol, certo? E vou pedir para ele simular aqui, ó. Então a gente está acompanhando a posição do sol, ó. Ó, ele gerou esse gráfico aqui, pessoal. Esse é o gráfico de perdas por sombreamento, certo? O que esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando que nesses momentos aqui, ó, por exemplo, eu tenho perdas. E nesse momento aqui, o Sol está numa altura tal que ele está atrás dos coletores, atrás dos painéis. Mas qual que é a sacada? Nessa hora do dia aqui, praticamente não tem radiação. Então, ele está começando a deixar de sombrear praticamente às 6 da manhã. Ou seja, das 6 da manhã para frente não tem mais sombreamento. Mas vejam que às 14 horas da tarde, ele já começa a ter um sombreamento novamente por conta da árvore, certo? Isso aqui ele está calculando de maneira linear. Sombreamento linear. O que eu vou fazer agora é, vamos ver, particionar esses módulos. Ó. Aqui partição, vou definir partição, 2, número de retângulos, 1 em X. Isso aqui vai fazer o quê? Vai dizer para o PVSys que são duas strings separadas, tá? Então eu vou dar um close aqui. Beleza, ele particionou. Deixa eu rodar de novo. Ó, agora percebam que ele vai fazer o cálculo de maneira diferente. Ele vai mostrar as perdas elétricas. Ó. Quando eu habilito a partição lá em cima no 3D, o que o PVSys vai considerar? Ele vai considerar que no momento que... Deixa eu voltar aqui para a posição do sol. No momento que um pedacinho dessa string de baixo sombrear, eu já perco ela inteira. E no momento que a string de cima sombrear,
eu perco ela toda também. Quando fica amarelo é porque está matando a string toda, certo? Então isso aqui é uma forma mais conservadora de fazer esse cálculo de sombreamento. É assim na prática? Não. Se eu sombrear uma partezinha desses painéis aqui de maneira direta e os outros não, eu ainda vou ter um pouco de geração, certo? Eu não vou matar a string inteira, lógico. Lógico que depende do sombreamento, né? Se eu sombrear totalmente, ou seja, colocar um papelão em cima da placa, a gente sabe que ela não vai estar recebendo luz nenhuma, nem direta nem indireta, e dessa forma vai matar a string toda, porque as células, elas vão... os painéis conectados em série, você vai ter a mesma corrente circulando nos painéis. Os painéis, internamente, têm os diodos de bypass. Quando essas situações acontecem, de sombreamento de uma parte do painel ou de um painel inteiro, geralmente esses diodos são acionados e isso acaba tirando o painel do circuito e você não perde a string toda. Mas os diodos de bypass não são desenvolvidos para melhorar a eficiência do painel. Eles são introduzidos no painel fotovoltaico para proteger as células, ok? Mas acaba que um recurso acaba ajudando em outro. Só que quando eu tenho as duas formas de calcular aqui, a linear considera um pouco disso daí. Quando eu habilito as partições e ele calcula as perdas elétricas, ó, ele tira a string toda. Então, sombreou um pedacinho como se estivesse tirando tudo. Ok, vamos trabalhar com esse cenário mais conservador, mais rigoroso, vamos dizer assim. Percebam aqui, pessoal, no nosso exemplo, que para essa posição aqui, que a gente decidiu instalar nossos painéis, a gente tem esse perfil de sombreamento. Então, eu vou tirar aqui um print. Tá? Vou mandar aqui para vocês no grupo. Perfil. O que a gente vai ver agora é como que esses parâmetros mudam quando eu altero a posição que os painéis vão estar aqui, porque obviamente tem locais melhores para instalar o painel nesse telhado, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar de novo os painéis aqui, se o PVSys deixar, né? Clicar na linha ele deixa. Movimentar eles para provavelmente essa posição aqui deve ter menos sombreamento. Estou fugindo das árvores. E colocar agora na perspectiva lateral, porque com certeza ele entrou aqui. Então, vou colocar ele um pouquinho mais para cima. Aqui. Beleza. Vamos avaliar agora como que fica com os painéis nessa nova posição. Ó. Agora eu acho que ficou melhor. Então, vou travar aqui na posição do sol e pedir para ele simular de novo. Percebam que agora as árvores já não representam mais praticamente nenhum sombreamento, muito ao final do dia, certo? E eu tenho uma perda elétrica de 5,7% por conta desse sombreamento. Antes era de 23,8%, certo? Então, tendo como base essa análise que a gente fez aqui agora, ó, com certeza essa posição que os painéis estão aqui é melhor que a anterior. Bom, vou tirar um print disso aqui também, mandar para vocês. Legal. Então, como a gente analisou aqui, essa é a posição melhor para deixar os painéis. A gente pode fazer aqui, pessoal, uma outra simulação em outra data, por exemplo, a data de hoje, 8 de dezembro. Vamos ver quanto de perda teria nessa data aqui. Ó, percebam que como o Sol já está numa altura maior, eu tenho 0 de perdas. Vamos ver para outra data, sei lá, 16 de fevereiro.
praticamente também não vai sombrear. Os painéis vão ficar, na verdade, de costas para o nascer do sol em determinados momentos, mas não ó, aqui teve um pouquinho de sombreamento. Ó, em fevereiro, então, ao finalzinho do dia, eu tenho um pouquinho de sombreamento. O que dá para fazer aqui, pessoal, também, que é uma coisa legal, é salvar essa animação aqui, ó. A gente coloca aqui, define, né, como que a gente quer essa simulação e salva esse videozinho. A gente consegue exportar ele. Quer ver? Eu vou mandar aí no grupo para vocês. Deixa eu ver se... Não. Eu não sei se dá para mandar direto aí no grupo, ó, mas ele fica assim, ó. E eu acho que eu não tenho codec para reproduzir esse vídeo, mas enfim, dá para exportar, né? O vídeo, isso que é interessante. Você consegue exportar essa visualização aqui que a gente está fazendo, ou seja, o decorrer do dia, em um videozinho para mostrar aí para o seu cliente, por exemplo, por que colocar em tal posição e não em outra é mais interessante. Depois eu tento converter ele e mandar para vocês lá no grupo. Bom, então a gente fica definido que a posição que a gente vai deixar os painéis é essa daqui, tá? Então eu dou um OK aqui, fecho a cena. Aí o primeiro aviso que o PVSys te dá aqui para mim, e essa parte é muito importante, preciso que vocês prestem bastante atenção, ele vai dizer aqui, ó, a orientação dos painéis não coincide com o que foi definido nessa aba de orientação aqui de trás. Lembra que eu falei? Não importa muito o que a gente fizer aqui na aba orientação, porque quando a gente definir o 3D, ele vai pedir para a gente atualizar. Então aqui ele está falando, por favor, corrija a cena ou atualize os parâmetros da orientação. Eu vou fazer o update dos parâmetros de orientação. Ou seja, eu vou falar, clicando nesse botão aqui, eu vou falar para o PVSys que ele deve computar a geração de energia de acordo com o que eu desenhei. Então, vou dar um update. Aí ele fala, a tabela ainda não foi computada, a tabela de sombreamento. Eu vou pedir para ele computar, clicando aqui em tabela, mas antes disso, eu tenho que dizer para ele definir melhor, para ele usar na simulação as perdas detalhadas, tá? Perdas detalhadas. Vou marcar aqui perdas detalhadas e vou pedir para ele gerar a tabela. Então ele vai gerar uma tabela. O que essa tabela aqui diz? Ela diz exatamente aquele gráfico amarelo que eu mostrei antes para vocês, lá em Horizon. Ela pega todas aquelas posições de azimuth do Sol e todas as alturas e vai dizer quanto de perda que o sistema vai ter em cada posição daquelas, certo? Então, beleza, gerei a tabela, ele já libera aqui para mim, aí, ó, ele já me permite visualizar aquele mesmo gráfico do Horizon aqui, ó. Aqui eu consigo ver, pessoal, para todo o ano, então, todas as posições que o Sol vão ter, e essas linhas pretas aqui, ó, representam as minhas perdas por sombreamento. Com base nisso aqui, eu consigo ter um pouco mais de parâmetro para avaliar se durante o ano todo o sistema tá sofrendo muito com sombreamento ou não, certo? Aqui eu consigo mudar também de maneira linear para considerar as strings, né, que é o que a gente está considerando esse daqui. Então aqui eu consigo ver, por exemplo, que quando o Sol estiver na posição tal, se ele estiver aqui, por exemplo, azimuth 90 às 16 horas, vai estar sombreado, certo? E eu terei perdas. Agora vamos ver como é que o PVSys calcula tudo isso. Eu dou um OK aqui. Beleza, as sombras já estão fechadas, o 3D já está fechado. Agora a gente abre aqui o layout dos módulos. O que é isso? É o PVSys perguntando para a gente definir, dentro dos 28 módulos que a gente disse para ele aqui em System que tem, ele está perguntando como que a gente vai ligar esses módulos. Eu posso vir aqui e ligar um por um, ou eu posso
dá um set all aqui e atribuição automática, tá? Distribuir todos. Ele já vai distribuir aqui os módulos em string 1 e string 2, tá? Então, aqui está tudo preenchido, certo? Você dá... Então, vamos fazer de novo aqui. Setar todos os módulos. Autoatribuição, distribuir todos. Ah, tem que dar um clear all aqui. Autoatribuição, distribuir todos. Ok, beleza. Distribuídas as strings, ou seja, os 14 módulos das duas strings, bem divididos, você dá um ok. Uma coisa legal, vamos ver se ele tá, se ele já mostra isso aqui. Nessa versão nova do PVSys, ó, ele mostra, é uma coisa bem legal, a cor das strings aqui no desenho. Você consegue habilitar a cor das strings no desenho. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar, né, string por string, a questão do sombreamento, eu consigo saber dentro do desenho qual delas que está sofrendo mais com esse sombreamento. Bom, então aqui eu dou um ok. E agora eu já posso simular, ó, ele fala que está pronto para simulação. Eu posso rodar a simulação agora, considerando todos os parâmetros que a gente colocou para o PVSys, ou seja, considerando o sistema instalado no prédio que a gente determinou, com as sombras próximas e tudo mais, com toda a questão do 3D que está lá. Bom, então aqui eu vou rodar a simulação. Percebam que eu não tenho muito sombreamento nesse sistema, tá? Justamente devido à posição que a gente escolheu para os painéis estarem. Se a gente tivesse deixado naquela primeira posição, provavelmente a gente teria uma perda um pouquinho maior aqui. Ou vamos imaginar que tem um prédio construído do lado. Depois a gente pode adicionar, depois que a gente fechar o exemplo aqui, a gente pode ir lá e viajar na maionese e adicionar um prédio gigante do lado e ver como que a sombra desse prédio, exatamente na direção norte, afeta essa geração. Se vocês quiserem fazer isso depois, a gente pode fazer. Mas uma das coisas mais legais de avaliar aqui, bom, vamos colocar esse print aqui lá também. Vou colocar lá no grupo. Resultados com sombreamento. Mandei lá no grupo. São os diagramas de perda. Vamos ver, dentro desse diagrama de perda aqui, o quanto está sendo perdido por sombra. Percebam que a nossa perda por sombreamento é de apenas 1%. Agora, a perda, aquele mostra dividido, porque acontece, aqui ainda não foi convertido de radiação para elétrica, aí daqui para cá a energia já é convertida para elétrica. Percebam que pelo fato de estar em Mossoró, e Mossoró ser um lugar muito quente, ele tem uma perda por temperatura muito grande. Com certeza, se a gente executasse essa mesma simulação no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é bem mais frio, muito menos quente que Mossoró, a gente teria uma perda por temperatura bem menor, muito menor em porcentagem, seria em torno aí de, sei lá, 6%. Mas, em compensação, a irradiação, a energia irradiada por metro quadrado, ou seja, a irradiação global em Mossoró é muito maior do que no sul do Brasil. Então, ainda que a perda por temperatura alta dos módulos seja, a um primeiro momento, impactante aqui, a minha geração em Mossoró ainda é muito maior do que um sistema instalado no Rio Grande do Sul. Certo? Bom, aqui a gente tem outros fatores, por exemplo, como o mismatch. O PVSys estima também aqui as perdas por mismatch, as perdas no inversor, tá? Aqui ele coloca também as perdas ômicas que a gente definiu lá no cabeamento, ó, elas estão aqui também, certo? As perdas por sujeira que a gente colocou também estão aqui, ó, soiling loss.
E esse valor final, é a quantidade de energia que a gente está de fato entregando para a rede. Ou seja, é a quantidade de energia que de fato o consumidor vai estar se beneficiando. Certo? Bom, vou fechar aqui o diagrama. Aí ele vai pedir para salvar essa simulação, né? Vou salvá-la. Tem uma outra coisa legal, antes de eu pedir o report, eu vim aqui nas sombras próximas, perspectiva. Isso aqui já é mais perfumaria. Não vai mudar nada no nosso sistema. Aí eu pego aqui uma perspectiva bem legal, ó, renderizo ela. E coloco aqui, ó, File, salvar vista, aí salvar essa cena para o report. Clico aqui. Aí lá no relatório ele vai botar esse desenho aqui. Dou um close, ok, beleza. Aqui ele está pedindo para recalcular, né? Não sei, que ele está achando que mudou alguma coisa, mas não mudou nada. Bom, beleza. Aí agora eu peço o report. Aí aqui está o relatório, né? O famoso relatório do PVSYST dessa nossa simulação. Aqui tem todos os parâmetros, né? Acho que vocês já exploraram um pouco do relatório com o João antes. Tem todos os parâmetros, a inclinação, tudo mais, azimuth, o módulo que está sendo utilizado, o inversor, as perdas, né, como a gente definiu, as perdas em cabeamento. Aí aqui, ó, a perspectiva que eu falei para vocês que ele aparece no relatório, a perspectiva que a gente gravou, aquele mesmo diagrama para mostrar, isso aqui dá o ponto de vista do ano todo, né? E os gráficos de performance e energia gerada também estão aqui, certo? Bom, então esse aqui é o relatório do PVSYST ao final da simulação. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Ele alterou alguns parâmetros aqui. Eu vou atualizar e vou mandar esse print aqui no grupo como final. E vou botar o report lá também, que daí lá tem todos os parâmetros que a gente usou na simulação. A gente salva ele aqui como PDF, ó, por exemplo. Mostrar. Vou jogar ele aqui para vocês verem como é que fica. Bom, e de 3D é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma outra coisa a acrescentar aqui na nossa simulação? Alguma coisa que vocês queiram ver de maneira mais prática? O que você acha, João? A gente pode brincar um pouquinho mais com 3D? Tem alguma coisa que vocês querem ver especificamente? Sei lá, vamos colocar um prédio naquele 3D para fazer Pode ser. fazer um pouco Pode mais ser, de eu acho. sombra para ver como que o sistema se comporta. Antes disso, gente. eu não sei, você chegou a mostrar para o pessoal como é que cria variante diferente? Mostrou, né? Mas não, variante diferente não. Mostrei só orientações diferentes, mas variante Então, não. o que acontece, pessoal? O fluxo de trabalho aqui do PVSYST, ó, a gente tem um projeto e variante. A ideia das variantes é isso daqui que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, eu fiz toda a simulação e tenho tudo salvo para essas condições que a gente tem agora, né? Para essas condições de sombreamento e tal. Aí agora eu quero mostrar para vocês, por exemplo, o que aconteceria com a geração de sistemas se daqui, sei lá, um ano, o vizinho dessa escola vai lá, compra o terreno e levanta um prédio lá do lado. Como que ficaria a geração de sistema, né? Então eu vou criar aqui, ó, eu crio uma nova,
variante. Então agora perceba que aqui na lista eu tenho duas variantes, a VC0, que é a antiga, e acabou que ele não salvou a VC1, vou pedir uma nova, ó, beleza, e a VC1. Aí para aproveitar aquela anterior, eu venho aqui em importar, estudo Mossoró, pego da VC0, aí ele vai puxar. Aí eu salvo ela aqui. Então agora eu tenho dois arquivos com a mesma simulação dentro, sendo que esse daqui eu vou usar justamente para adicionar essa questão de sombreamento, como a gente comentou agora. Então vamos colocar ela aqui. Agora que já está tudo pronto, é mais rápido. Então vamos lá. Imagine que aqui, ó, bem aqui, foi o proprietário desse terreno aqui, comprou agora o terreno e arrancou essas duas arvorinhas daqui. E agora ele vai construir um prédio bem grande aqui, prédio gigante. Vamos adicionar então esse objeto no nosso cenário. A gente pode desenhar ele como se fosse um paralelepípedo, né? Vamos dizer aí que ele tem 30 por 40. E vamos ver que ele tem aí, sei lá, 5 andares, vai, 15 metros. Vou deixar ele 30 por 20 para não ficar tão estranho. Pronto, 20 metros de altura. Vou imaginar que isso aqui é o prédio. E esse prédio foi construído exatamente aqui. Será que isso vai de alguma forma impactar na geração desse sistema? Vamos deixar ele um pouquinho maior e colocar ele mais para lá para ficar mais próximo do que poderia acontecer, né? Acho que ninguém construiria isso aqui. Vamos botar ele aqui. Vamos deixar ele um pouquinho maior. Agora sim. Pronto. Imagine que foi adicionado aqui. Vamos avaliar agora qual é o impacto que essa nova edificação tem em cima do nosso sisteminha aqui. É claro que para um sistema tão pequeno como esse, não sei se a gente faria um estudo, né? Mas a título de aprendizado aqui, né? A gente vem então em animação de sombras. Deixa eu desselecionar esse cara aqui. Seleciona a posição do Sol e por algum motivo não está aparecendo aqui o botão. Aí. Ó. Eu acho que ele vai pegar mais ao final do dia. Ó. Pronto, agora ao final do dia eu tenho um sombreamento grande. Ó. O prédio, então, ao final do dia provoca um grande sombreamento no sistema. Certo? Então eu posso dar um close scene aqui, deixo ele detalhado, atualizo a tabela, né? Afinal a gente mudou. Essa análise de sombreamento é interessante porque lá no SketchUp vai mostrando como vai ficando a sombra, né, no módulo. E aí vai mostrando pelo gráfico, né? Interessante. Isso mesmo. Inclusive, pessoal, eu não sei muito disso, eu não domino muito a modelagem 3D e tudo mais, que eu digo assim, não do PVSys, dos vários softwares que existem por aí, você comentou do SketchUp, existe uma forma de importar um desenho pronto, um desenho 3D pronto, né? Eu acho que do SketchUp tem alguma extensão dele que dá para colocar aqui, né? Você desenha tudo no SketchUp e joga para cá. Mas realmente eu não sei como faz isso, eu
Nunca tentei fazer isso porque eu não sei desenhar no SketchUp, então eu acabo desenhando tudo aqui mesmo. Bom, então vamos recalcular aqui a tabela para ver como é que fica agora. Ó, percebam, pessoal, que agora a gente tem perdas maiores, né? Quando a gente olha aqui o gráfico e percebe que é mais ao final do dia sempre. Essa parte aqui do lado esquerdo do gráfico, ele está ao final do dia. O sol nasce aqui e se põe aqui. Então, ao final do dia eu tenho sombreamentos maiores do que eu tinha antes. Vamos ver o quanto isso impactou na geração de energia do sistema. Eu mando ele calcular. Ó, percebam que agora ó, dá para ver aqui que ele dá uma afundada, justamente pelo desempenho por conta das sombras, certo? E de maneira comparativa, o sistema anterior tinha gerado 16.499. Agora gerou 15.910, ou seja, a gente perdeu aí praticamente 500 kWh em um ano, o que já é bastante coisa. O fator de performance cai bastante quando a gente começa a ter sombreamento. Isso inviabiliza o sistema. Imagine que esse prédio já estivesse construído, né? Imagine que esse prédio já estivesse construído lá e o nosso cenário inicial fosse esse. Isso inviabilizaria a implantação do sistema fotovoltaico onde a gente colocou ele? De maneira alguma. O que a gente teria que analisar aqui é se essa geração de energia que eu tenho, ela está sendo suficiente com o que o cliente, com o que o consumidor precisa. Caso não, se ainda é viável para ele aumentar o sistema, ou seja, imagine que a gente vai colocar aí para compensar esse sombreamento, que vocês podem ver, não é muito grande, eu vou abrir o report dele aqui. Ó, o diagrama de perdas aqui vai mostrar para a gente quanto em porcentagem a gente está perdendo. Até na foto, ó, ele pega aquela mesma perspectiva que estava salvo antes com aparecendo o prédio. Aqui. Agora a gente está perdendo 5,57%. Então, essa diferença daqui para o outro, para compensar isso, eu teria que colocar aí dois, três painéisinhos a mais, nem isso, para que nos momentos que eu não tenho sombreamento, eu consiga entregar a quantidade de energia que o cliente ainda precisa, entendeu? Então, o estudo de sombreamento, ele é fundamental para isso daí, tanto quanto para, como a Isabel, acho que foi a Isabel que comentou antes, para determinar a posição que os painéis vão ficar, justamente olhando ali pelo desenho, né, o sombreamento em tempo real que ele vai ter. Então a ideia aqui é essa. Bom, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu deixei agora esses... Eu acho que está combinado o dia até as 18 horas, né? Mas eu deixei esses últimos minutinhos aí, caso vocês tenham alguma pergunta, quiserem explorar alguma outra coisa aqui dentro. O que vocês acham, pessoal? Pode dizer, Guilherme. Não, eu que te pergunto, se você quiser explorar alguma outra coisa aqui dentro do PVSys, a gente tem aí ainda uns minutinhos. Tem que saber como é que tá o pessoal aí, o gás aí do pessoal. É que é bastante conteúdo, né? E é um curso bastante pesado. Então, se vocês quiserem encerrar por agora também, e a gente mantém o grupo lá, caso o pessoal tenha alguma dúvida quando for refazer os exercícios e tudo mais, aí pode mandar pra gente lá que a gente ajuda. Sim. A aula vai estar gravada, né? Então o pessoal vai poder aí... Exatamente. Vai ficar gravado e posteriormente vai ser disponibilizado na página do PPGE, da UFES. Legal. Está sendo disponibilizado todos os minicursos. Então, caso alguém queira refazer as atividades e tal, então pode sim manter o grupo e aí tirar dúvidas. Caso tenha um agora, também está aberto a serem sanadas. Beleza. Eu mandei também no grupo lá
link de um artigo para vocês, alguns prints de tela, né? Mas para ficar registrado os valores que a gente usou aqui, daí fica o nosso canal de comunicação por lá também, se vocês quiserem mandar alguma dúvida por lá, fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu agradeço, então, a atenção de todos vocês, tá? Muito Nós que obrigado aí agradecemos, viu? A participação foi maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo deu para ter uma boa noção do software, apesar de ser muita informação, mas com certeza agregou muito conhecimento, tanto você como o João Frederico. A gente agradece muito a participação no workshop e já estamos com o contato de vocês, qualquer coisa, a gente vai entrar em contato novamente. Isso aí, pode entrar em contato aí. Próximo vai entrar já outras coisas, que tem aplicação demais, tem aplicação também de usinas, tem aplicação, outras aplicações, assim, telhados de ginásio, planos, assim, então, tem diversas áreas que pode explorar. Se tem ideia, a gente está dando aqui uma parcela do curso que a gente dá normalmente aqui na Unicamp, né? Então, tem Com certeza, bastante eu coisa. imagino. Eu vou parar a gravação, certo? Só um minuto.